Agora vamos resolver alguns exercícios de potência, que são bem rápidos, tanto é que eu fiz um monte de letras aqui. O que a gente precisa ter em mente são as propriedades de potenciação. Quanto mais de cor a gente souber, mais fácil fica. Tem uma fração elevada a zero. Qualquer número elevado a zero, 1. Não precisa nem pensar muito. Resolver essa potência, eu tenho que inverter a minha fração. Então, fica 7 décimos na 1. Escrever na 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Resolver ao cubo. Ao cubo é fácil. Eu posso distribuir, porque é uma divisão. Então, fica 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8, dividido por 5 ao cubo, que é 125. Não é 5 vezes o 3, é 5 vezes 5 vezes 5. Aqui, a gente teria a conta de menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Uma coisa bem interessante. Vamos escrever menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. O jogo de sinal, mais menos e menos, é positivo. Então, 3 vezes 3 ficaria 9, 5 vezes 5, 25. Aqui, a gente pode sempre olhar para o expoente. Se o expoente é par, a minha resposta é positiva. Se o meu expoente é ímpar, se esse número é negativo, mantenho o negativo, certo? Se for positivo, a resposta é sempre positiva. No negativo, só que a gente tem que cuidar. Se o expoente é par, fica positivo. Se o expoente é ímpar, fica negativo. Nesse caso aqui, primeiro eu tenho que trocar o meu expoente. Repara que a propriedade mantém o número e só troca o sinal do expoente. Então, eu continuo com menos, só que agora 9 meios, elevado ao quadrado. Aí eu resolvo. Expoente par fica positivo, então 81 sobre 4. De novo, expoente par, eu já sei que o sinal vai embora, mas vamos primeiro nos livrar desse sinal aqui. Vai ficar 3 meios elevado a 4. Não é 3 vezes 4, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Isso vai dar 81 sobre 16. Esse aqui é só o expoente que está negativo. Então, repara que o expoente é ímpar, mantém o sinal. Então, vai ficar 9 meios, só que com o sinal mantendo o negativo. Esse aqui já foi embora. Expoente negativo, preciso inverter. Então, fica 4 terços ao quadrado, que é 16 nonos. Expoente negativo, inverte 9 oitavos ao quadrado, 81, 64. E o 7 elevado a menos 1? Bom, a gente já sabe que embaixo do 7 eu posso sempre colocar o 1, então ficaria 1 sétimo. E de novo, todo número elevado a zero, 1. Então, exercícios assim de calcular potência são bem tranquilos. Outros diferentes reduzam uma só potência. Repara que a gente não quer o resultado, a gente quer só reduzir a uma só potência. Só para a gente trabalhar um pouquinho as propriedades mesmo. Então, vou repetir minha base e vou trabalhar. Multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Multiplicação de novo. Repara que aqui eu tenho um cara positivo e aqui eu tenho um cara negativo. Mas eu posso saber tranquilamente se o meu expoente vai ser positivo ou negativo. Repara que quando eu fizesse esse daqui, como ele está na quarta potência, ele já se tornaria um cara positivo, certo? Então, é só os 7 sextos. 4 mais 9. Ficaria 7 sextos na 13. Reduzir a uma só potência. Eu poderia escrever 1 direto aqui, mas o exercício não pede isso. O exercício pede para reduzir a uma potência só. Então, reduz a potência zero. Vou até escrever um 1zinho ali, mas não foi o que o exercício pediu. A gente não precisa fazer isso. Reduzir a uma só potência, então é 2 quintos. Se está separado por parênteses, chaves, colchetes, a gente pode só multiplicar, então é menos 2. Esse aqui,
Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. É 4 menos o menos 3. Tem que cuidar com o jogo de sinal. Então, aqui ficaria 7. Tem que cuidar com o jogo de sinal, senão ali a gente pode se atrapalhar. Na multiplicação, eu vou ter que somar, é menos 3 mais menos 3, que é menos 6. Então, aqui são um monte de exercícios que nos ajudam com as propriedades de potenciação. E, misturando agora um pouco potenciação e frações, a gente resolve essa expressão. Lembrem que a ordem é sempre resolver a parte mais de dentro e cada vez indo mais para fora. Então, esse aqui ficaria 2/3 menos, tenho que tirar o mínimo aqui, entre 1 e 3 é 3. 3 sobre 3 é uma fração equivalente para a fração 1 ao quadrado. A gente falou ainda há pouco que a gente não pode distribuir esse expoente, que senão dá errado. Então, faz primeiro a continha ali dentro, vai ficar 4/3 ao quadrado, vezes menos 1/10. Resolve o quadrado, aí sim, é o que a gente pode fazer agora. Menos 16 sobre 9, vezes menos 1/10. Tira o mínimo de novo, entre 3 e 9. O mínimo a gente fala, mas lembre, né? Qualquer múltiplo comum serve. 3 para chegar em 9, multipliquei por 3, então aqui é 6. Essa fração eu não mexi. E o resto tudo repete. Tem que repetir. É a parte da matemática que é chato. A gente tem que manter nossa conta sempre inteira. Aqui vai ficar menos 10, porque eu tenho 6 e devo 16, sobre 9, vezes menos 1/10. A gente sempre separa sinais, tá? Multiplicação. Sempre antes de multiplicar, simplificar o que a gente puder. Menos com menos é mais, então vai dar 1/9. Então, a gente tem que cuidar bastante com as continhas. Uma dúvida que sempre surge é, o menos, ele é no meio da minha fração, ele é em cima da minha fração, ou ele pode ficar embaixo da minha fração? Todos os 3 casos estão certos, desde que a gente tenha só um número em cima, se não é a fração, então ele tem que estar no meio, certo? Mas se é só um número que está em cima, esses 3 casos são iguais. Esse significa que é menos a minha fração. Esse, se a gente fizesse jogo de sinal, eu teria menos 1 mais 10, que dá o sinal de menos. E esse aqui também, eu teria o mais em cima e mais com menos também é menos. Esse caso não é tão usual, a gente não costuma deixar o sinal embaixo. Então, normalmente em cima ou na frente. E tá aí, exercícios de fração e potenciação juntos.